pessoa, é bom estar perto daquela pessoa, não é? E quando os meus filhos eram pequeninos, até hoje isso acontece, mas especialmente quando a criança é menor, parece que desperta na gente aquela ternura natural de pai e mãe. Muitas vezes eu ia para a cama dos meus filhos, eles dormindo, só para ficar perto. Não tem que fazer nada. Não é para brincar, não é para conversar, não é para desenvolver alguma coisa junto, só para estar ali. Sabe, o Senhor tem prazer. Por isso Ele trouxe você para a sua festa. O Senhor tem prazer na sua presença. A gente enfatiza muito, né, de nós termos prazer na presença de Deus, mas o contrário também se coloca. O contrário também se põe. Foi o rei que foi atrás de você, porque Ele quer a sua presença. Amém? Muito bem, nós estamos falando aqui do favor divino. E temos dito que esse é um alinhamento histórico. Ao mesmo tempo é um alinhamento profético, é um alinhamento social, é um alinhamento econômico, é um alinhamento de ordenação política das nações, de influência das nações. Algumas nações perdem influência, outras nações surgem, ganham influência, e o Espírito Santo rege a história. A Bíblia diz que para Jesus se manifestar na terra, houve um alinhamento do tempo, o timing de Deus, o kairos de Deus, o momento preciso. E nesse momento preciso, Deus fez alinhar cada característica, cada fator, para que Jesus se manifestasse e na sequência a igreja fosse estabelecida. É impressionante como Deus obedece, se é que nós podemos falar, porque é Ele mesmo que ordena isso, como Ele rege e segue esse alinhamento, esse ordenamento histórico. Então, eu não tenho dúvidas de que nós fomos levantados por Deus, você e eu fomos levantados por Deus, para o tempo certo, na época certa, na convergência certa, com as ferramentas certas, nas oportunidades certas, com a graça certa, com a visão certa. Você é a pessoa certa no lugar certo para a coisa certa. Você pode falar isso para alguém próximo de você? Você é a pessoa certa, na época certa, com a visão certa, na unção certa, no momento certo, talhado com o perfil certo. Isso é impressionante. Por que nós não fomos para a África 30 anos atrás? Porque ia ser uma decepção. Para brigar com o comunista? O povo unido. Para pegar o quê? Metralhadora? Para fugir de guerra civil? Como? Então, por que agora e não daqui 30 anos? Também vale isso? Meu irmão, antes que fosse concebido eu te conheci, diz o Senhor. E antes do momento do seu nascimento, eu te estabeleci como profeta para as nações. Que loucura é essa, Senhor? Quer dizer que antes de eu existir objetivamente, o Senhor me conhecia? Está lá em Jeremias. Antes de você ser concebido. Então vamos falar objetivamente, você não existia. Deus diz, eu te conheci. Na sequência, e antes da hora que você já existia, mas não tinha saído ainda da sua mãe, eu já tinha posto você para o profeta. Quem nasceu antes? O chamado ou o profeta? O chamado. Deus fez você partilhar, ser contemporâneo desta era, desta presente fase da história, por causa de um alinhamento divino. E é maravilhoso quando você chega às nações, quando você vai plantar a igreja,
E há 30 anos atrás a gente ia plantar a igreja, Silvio Galli. Há 20 anos atrás a gente ia plantar a igreja dessa forma. Irmãos, nós fomos pioneiros das células há muitos anos atrás. Em 84, eu liderava a célula, era líder de célula, César. Líder de célula, 84. Eu lembro que o David Yong Cho veio ao Rio de Janeiro, lotou o Maracanã. Eu e o Aloísio, pobre, perrapado, não tinha dinheiro nem para ir de ônibus no Rio de Janeiro. Compramos, arranjamos uma fita que era cópia da cópia da cópia da cópia da cópia da pregação do Yong Cho, fita cassete. Sentamos eu e o Aloísio no chão para ouvir a fita do David Yong Cho, 84. No estádio do Maracanã ele profetizou: o Brasil é um leão adormecido, e chegará o dia, boca do profeta da Coreia, foi eu que inventei isso não, chegará o dia que o leão despertará e rugirá, e as nações ouvirão o seu rugido. Hã? A gente é pioneiro de célula e nós nunca enxergamos coisa óbvia, descaradamente óbvia e clara. Aí vem um Siritawong Pitsanunert da Tailândia e vem ministrar na nossa conferência 4 para 5 anos atrás e fala: a mesma célula, que é esse instrumento poderoso para ganhar almas e treinar líderes, é instrumento para plantar igrejas. E nós, eles, na Tailândia, já plantamos 6.500 igrejas. Aí mexeu com o nosso brio, aí. Se a Tailândia, que é um país majoritariamente budista e muçulmano, que não tem essa facilidade, esse alinhamento de favores, do ponto de vista econômico, de influência e tantas outras coisas. Se eles plantam 6.500 igrejas, o Siritawong Pitsanunert falou para a gente lá, eu e a Luiz, nós queremos ir na sua conferência. Não precisa não. Eu falei, mas nós queremos ir lá. Não, ninguém fala inglês lá, vocês não vão entender a língua local. Mas nós queremos, não tem conferência para vocês irem. Sei. Quase que a alma faz uma leitura errada. Irmãos, como é que você não enxerga uma coisa mais descaradamente óbvia dessa? Que a mesma célula que ganha almas e multiplica líderes, você pode ter essa mesma estrutura para plantar a igreja, e nós não enxergamos. O troço está no meu nariz e eu não vi. Porque as ferramentas, os ungüentos, as estratégias, as inspirações do Espírito Santo são para o povo certo, no tempo certo, no alinhamento preciso, para um propósito e um destino específico. É um alinhamento de Deus. Era para esse tempo, não era para aquele. Então deixa eu te falar, abra sua Bíblia no livro de Esther. Quem é Esther? Uma jovenzinha, órfã, improvável, inexperiente, mulher. Quer dizer, você quer todo alinhamento de fragilidade, está nessa moça. Não era um César, 2,30 metros de altura, descendendo dos nefilins e dos enanquins. Poderoso, líder, reconhecido, cheio de experiência. Não, era Estherzinha, de uma estirpe perseguida, como se vê no livro de Esther, que sofria preconceito dos demais, de um passado sem importância, descendentes de desterrados, exilados,
de uma nação da periferia daqueles impérios. Quem que era a moça? Totalmente improvável. E aí Deus a coloca como pivô para um livramento de milhões. Por que você acha que tem esse mover de Deus aqui? É para a gente ficar se deleitando com Ele? É para o consumo próprio? É para dentro de casa? É para o nosso próprio uso e entretenimento, esse mover de Deus? O que você acha? Aquele processo todo que nós falamos na primeira palavra, de Deus tratar, de Deus dar unção, de Deus trabalhar, de Deus te aprovar, de Deus te embelezar, do Espírito Santo investir, de haver quebrantamento, toda aquela questão toda ali, é para quê? Para a gente fazer a nossa festinha alegre e feliz. Aí você vai perceber o seguinte: a razão do chamado de Esther era por conta de um momento histórico crucial, presta atenção, para o futuro e para os desígnios de Deus. Impressionante. Então, avivamento não é o fim último. Mover de Deus não é o fim último. O mover de Deus não acaba no mover de Deus. Alô? O mover de Deus não termina para a gente se deliciar e para o nosso entretenimento no mover de Deus. O mover de Deus é para um propósito. Diga, o mover de Deus é para um propósito. Da mesma forma que aconteceu na época de Esther, é hoje. Da mesma forma que Deus levantou um mover, um povo, qualificou um povo, da mesma forma que aconteceu nos dias de Davi, nos dias da igreja primitiva, do mesmo modo que aconteceu em cada mover de Deus ao longo da história da igreja, está acontecendo hoje. É impressionante como, quando você vai vendo os alinhamentos, fator após fator, vida, visão, estrutura, cada aspecto que está dentro desses fatores, para que algo aconteça e chegue no momento. A física chama isso de fissão nuclear. Chega um momento em que você tem todos os elementos para acontecer uma reação em cadeia. Diga, reação em cadeia. Há um paralelo do mundo físico e o mundo espiritual. Sabe o que está acontecendo aqui? Deus está preparando as condições, enriquecendo o urânio, aumentando a concentração de 1% para 5%, para 20%. 20% abaixo é produção de energia nuclear, de energia elétrica. Mas depois de 20%, a concentração do urânio não é mais para coisa pacífica, é para arrebentar. Para chegar num ponto em que a concentração atingiu o que eles chamam de massa crítica. Sabe o que Deus está fazendo com você? Sabe o que Deus está trabalhando aqui? Para produzir uma massa crítica. Para chegar no momento em que acontece uma reação em cadeia. Quando acontece uma reação em cadeia, vai estudar uma reação em cadeia nuclear. É o avivamento. Qual a característica mais central do avivamento? Ninguém controla. É incontrolável. Acabou, não interessa se a Luísa está na frente, se o Silvio Gato está na frente, já caiu no chão, já está tremendo lá, o outro já acabou, a glória de Deus já manifestou, o povo está tudo batizado no Espírito Santo, quem passa na rua cai e já é curado, e o povo lá nas casas já começa a ser tocado pelo poder de Deus. Isso já aconteceu na história, eu não estou falando nada novo. Na época do Charles Finney, nos Estados Unidos, Charles Finney, a história, a biografia, né, conta de que ele simplesmente chegava
E ele tem uma definição: saving impressions. Significa o quê? Que a percepção do Espírito Santo, o compungimento, a contrição do Espírito Santo era esparramada de tal forma que sem palavra, sem pregação, aquilo irradiava e tocava as pessoas nas suas casas, nas fábricas, aonde a igreja chegava. Então, deixa eu te falar uma coisa: há um alinhamento histórico, há um alinhamento para desígnios que são muito além da agenda da Igreja Batista Água Viva de Mauá, mas muito além da agenda do pastor Aloysio de Goiânia, mas é maior do que eu, pastor Marcelo, é maior do que eu e pastor Silvio juntos, porque tem a ver com algo que transcende percepções humanas, é um alinhamento divino. E aí o que acontece então? Livro de Esther, abra sua Bíblia, no capítulo 4. Há um esquema político do inferno para destruir o povo judeu. Há um esquema em que o rei é envolvido e manipulado politicamente pelos seus ministros e assessores mais próximos para destruir a nação de Israel. Só que agora nós temos um mover de Deus, e aqui você tem então um conflito de interesses, é espiritual, é profético, mas tem a sua manifestação política, de agenda política, que se expressa politicamente nos palácios. Qualquer semelhança é mera coincidência. E aí, nesse esquema político, o rei é manipulado e levado a fazer um decreto cuja implicação era a morte de milhões de judeus. E aí, quem que é o pivô? Quem é o instrumento para ser usado para a libertação de milhões de pessoas? Uma moça dessa mesma estirpe, inexperiente, órfã, para lidar com todo aquele esquema político, um rei maduro, e ela tinha que ter sabedoria, estratégia, ferramentas e sensibilidade. Ela não podia chegar ali como um elefante em loja de cristais, que iria destruir tudo. E aí ela ouve algo interessante que eu quero falar ao seu ouvido. Ela ouve do tio, verso 14 do capítulo 4. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará socorro e livramento. Deixa eu te falar uma coisa. Da mesma forma que Vasti perdeu o mover e se tornou um movimento do passado, a Bíblia está dizendo aqui para Esther, para esse mover de Deus, que tem, vou falar como mineiro, a faca e o queijo na mão para fazer acontecer algo importante nesta geração, causar impacto nas nações nesta geração. A palavra de Deus para você é: se de todo te calares, te omitires, se acovardares, se deres de ombro, se não se interessares por ser resposta de Deus para São Paulo, para o Brasil e para as nações, nesta oportunidade, desta geração, a Bíblia está dizendo que de outro lugar levantará Deus livramento. Você tem que falar misericórdia. Eu quero perguntar de novo, nós vamos ficar na festinha brasileira
E haja povo que gosta de festa. O maior carnaval do mundo é onde? Bingo, Rio de Janeiro e São Paulo. Eu morava ali na Casa Verde, um condomíniozinho ali. A 1,5 km, à minha esquerda estava a central da Gaviões de Fiel. Todo mês de janeiro e fevereiro começava ensaio todo santo dia. E o negócio entra. E mesmo que você não gosta, daqui a pouco você está tomando suco de maracujá com pão de queijo. Parece que está no sangue. Do lado direito, presta atenção que não acabou. Do lado direito era a mocidade não sei o que da Casa Verde, a União da Casa Verde, não sei o que, 2 escolas de samba do primeiro grupo de São Paulo, perto da minha casa. Todo santo dia. Santo eu não sei, mas todo dia. E um pouquinho ali, a 700 metros de mim, o sambódromo. Ninguém merece. Eu quero fazer um retiro espiritual para desintoxicar. Brasileiro gosta de festa. E é interessante que, se você se calar, se acovardar, fugir, se negar, ser resposta. Se nós nos fecharmos, presta atenção, nesse ambiente aqui, ó, confortável, seguro, sem contradição, sem ameaças, ouça, sem perigos, de outro lugar levantará Deus livramento e resposta para as nações. Nós estamos começando a arranhar certas coisas, presta atenção. Estou falando isso com muita seriedade. Norte de Moçambique é muçulmano. Encontrei agora na Tanzânia uma irmã que quer fazer a nossa escola lá no Zâmbia. Me lembrou a Valnice Milhomens. 37 anos, solteira, passa a noite inteira orando. Ela está terminando um PhD em sistemas de informática e segurança. Não é nem doutorado, é pós-doutorado. Ela abriu uma missão sozinha para plantar igrejas no coração das vilas, para mexer com o bafo do inferno, lá dentro mesmo. E aí, está vindo para a Vinha, provavelmente vai fazer a escola de ministérios lá no Zâmbia. Ela falou: pastor, nós precisamos de ajuda para plantar igrejas no interior da África. Deixa eu te falar, qual que é a língua oficial lá? Swahili. É tipo o inglês local. Uganda fala Swahili, Quênia fala Swahili, norte de Moçambique fala Swahili, Tanzânia fala Swahili. São mais ou menos 100 milhões de pessoas que têm em comum naquela África inglesa o Swahili como língua principal que é falada lá em casa. E aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o Senhor vai nos dar filhos e filhas que vêm desse passado muçulmano. Um dos bispos que teve na nossa conferência de dezembro lá em Goiânia, o bispo Samuel Mena, ele é do interior da Tanzânia. Ele plantou 400 igrejas em ambiente muçulmano. Deixa eu tornar a coisa um pouquinho mais grave. Deixa eu te falar. Em algum momento, lá na frente, nós vamos ter o primeiro mártir. E aí, você vai continuar na festa? Não tem graça. Esse ambiente gostoso, democrático, seguro,
garantido na Constituição. Você pode pregar, pode converter, pode reunir. Em alguns desses países, não pode pregar, não pode converter e nem pode reunir. Nosso irmão, lá da nossa igreja em Pemba, norte de Moçambique, foram fazer um encontro. Sabe o que aconteceu? A vizinhança apedrejou, jogou pedra no nosso pessoal da videira. Pastor, estava tão jóia quando era só aquele negócio, aquele povão, levantando a mão, balangando copinho de ceia, falando que amava Jesus. E outra coisa, é mais barato dar dinheiro, ofertar, mas dar vida. A Bíblia está dizendo, o mover de Deus com Esther, a qualificação de Esther, o propósito de Esther, foi para esse momento. Há um alinhamento histórico. Deus quer que o mover de Deus não seja a fronteira final, mas o começo de algo intencionado a tocar as nações. Todo avivamento tocou as nações. Avivamento que não toca as nações, duvide desse avivamento, é outra coisa. E aí Deus fala pela boca de Mordecai, para esse mover de Deus: se de todo te calares. O que é calar? Recuar, se intimidar, fugir porque é custoso, complexo, delicado, se acovardar por conta do medo e das ameaças. Se de todo te calares, te omitires, presta atenção, de outro lugar, do mesmo jeito que foi com Vasti, no episódio de Vasti ser substituída por Esther, de outro lugar, Deus vai levantar aqueles que vão ser resposta para o seu evangelho. E aí, o outro versículo é mais poderoso ainda, veja bem, o próximo versículo, na sequência: e quem sabe, e você vai ver que o final se comprova, realmente era. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada rainha. Em outras palavras, foi para o propósito de Deus, como se vê hoje, que você foi qualificado e chamado por Deus. Há um propósito, foi para quê? Foi em função de, com o objetivo A, que Deus fez tudo isso que está fazendo. Por que vocês acham que Deus deu esse prédio maravilhoso? Por que você acha que o Espírito Santo tem se derramado dessa maneira maravilhosa? Por que você acha que Deus deu o entendimento, a experiência, as estratégias, a visão, as ferramentas para evangelizar, para consolidar, para treinar líderes, para multiplicar discípulos, para formar pastores? Por que você acha que o Brasil cresceu economicamente, a economia estabilizou, nós temos recursos? Vou falar isso com muito temor. Eu fiquei chocado. Pastor Roberto fez um levantamento de todo o dinheiro que a Vinha investiu na cidade da Beira em 2 anos. $1 milhão em reais. Falei, mas de onde que veio esse dinheiro? A Vinha de São Paulo, eu vou falar aqui claramente, R$30 mil. A Vinha de Goiânia com a Luísa e todo mundo junto, lá, R$60 mil, R$90 mil. De onde que veio essa grana, esse carvão, esse arame, essa bufunfa, esse money? Espírito Santo, quando Ele manda você, Esther, entrar lá naquela empresa, naquele tribunal, naquela pesquisa, naquela companhia de pesquisa científica, lá no meio da polícia onde você trabalha, no meio do empresariado onde você está, lá na feira onde você serve, lá onde você mora e influencia a vizinhança, Deus vai te dar todas as ferramentas, os recursos, os favores, a sabedoria, os dons, as estratégias, porque foi para momento como este. Ouça, para momento como este, que você vê a existência e vieste a ser rainha na mesa do rei.
Você veio para a mesa do rei, foi para momento como este. Em inglês é muito interessante. Such a time like this, something like that. Alguma coisa como isso. Foi para um tempo como este que você veio a se assentar na mesa do rei. Uau, que coisa incrível, impressionante. Aí você vai perceber que uma pessoa aparentemente inexperiente, desqualificada, veio de um lugar completamente improvável, é colocada como pivô. Para quê? Para libertação de milhões. Se você ler o resto do livro de Esther, você vai perceber que Deus a usa para libertar a nação de Israel de uma chacina, de uma, como é que chama quando mata milhões de pessoas, tem um termo em português? Genocídio. Deus usou aquela mulher para livramento. Então veja bem, sabe para que é esse mover de Deus? Para livramento. Para Deus gerar filhos e filhas, filhos e filhas, filhos e filhas entre as nações. Agora eu gostaria de avançar, porque à medida que nós estamos nos tornando massa crítica, para que uma reação em cadeia aconteça, à medida que o Espírito Santo alinha condições, para que a obra de Deus avance, prospere, é preciso então fazer uma checagem de todos os detalhes que nós queremos duplicar, que nós queremos multiplicar. Sabe que um piloto, quando entra no avião, aquilo ali é um sistema militar, sabia disso? Sabia que você perde aquelas tais garantias civis quando você entra dentro do avião? Ali você está debaixo da autoridade do capitão, do comandante do avião. Ele pode mandar te prender ali dentro. Se você dá um piripaco lá dentro e começa a afetar a segurança do voo, a equipe de bordo te prende, tampa a sua boca e te amarra. Perdeu. Não, não me toca. Claro que toca. Você vai ver se não toca. Então veja bem, é seríssima a responsabilidade daquele piloto. Sabe o que ele faz? Naqueles momentos lá que a comissária de bordo está falando, para você afivelar o seu cinto, e não sei o que da mesinha, e colocar a sua cadeira na posição vertical, e tarará, obrigado por ter escolhido a American Airlines. Sabe o que o comandante está fazendo? Ele está checando todos os sistemas de segurança, de navegação, de orientação, de combustível, elétrico, eletrônico, hidráulico, daquele avião, ponto por ponto, ele está checando tudo. Em outras palavras, ele está vendo a segurança da estrutura todinha, ele está checando por aqueles instrumentos que trazem para ele informação sobre o avião, se está tudo em ordem, antes de decolar. Sabe, esse é um momento de massa crítica, esse é um momento de alinhamento de condições, porque nós sabemos, você não tem que ser nenhum especialista nisso, é só olhar ao redor, que nós estamos num momento aqui de explosão. Acabei de ouvir o pastor Silvio Galli compartilhar com os nossos irmãos aqui convidados. O pastor Aloysio, ele é muito sábio, e o que ele fala é oficial, ok? Nós tínhamos um alvo de 1000 igrejas até 2020, o alvo já foi alcançado. Muito bem, então como ele é sábio, ao invés dele colocar apenas um 0 na frente do 1000 para virar 10.000, eu já pus, mas como o alvo oficial é o dele, o alvo é, em 2 anos, dobrar de 1000 para 2000 igrejas, porque essa é a melhor maneira de evangelizar. E eu falei para vocês esperam que quando os africanos começarem a plantar a igreja, aí você vai ver. Silvio Gato estava dizendo que o nosso alvo aqui, este ano, é plantar 60 igrejas. Irmãos, há 20 anos atrás, lembra, César? A gente falar de 60 igrejas é assustador.
pessoal grande aí não fez isso. Amados, o pessoal grande aí não fez isso. Esse povo da televisão, tarará, tirando. Pois, não fizeram. E muita gente que fez assim, ó, porque não tinha estrutura. Deixa eu te contar uma coisa. Este é o momento de checar a qualidade do nosso povo, os valores, os princípios, os fundamentos que nós estamos prestes a multiplicar nessa velocidade, porque a massa crítica já chegou no ponto. Agora nós vamos ter uma reação em cadeia. Diga, massa crítica alinha as condições para reação em cadeia. Meu Jesus, essa reação em cadeia vai acontecer nas nações, por instrumentalidade sua. Cada um de nós estamos mudando de geração. Essa geração vai muito mais longe do que nós jamais fomos. E uma coisa então preciosa, precisamos checar algumas coisas que fazem parte do nosso DNA. Eu gostaria de, muito rapidamente aqui, passar por alguns pontos que você já ouviu, mas são fundamentais, porque lembra que não existe ensino neutro, e lembra que aquilo que nós estamos duplicando vai determinar se nós somos estéril ou vasti. Então eu tenho uma responsabilidade com essa palavra também. Você tem a responsabilidade de ouvir e de fazer alguma coisa com essa palavra, e eu tenho a responsabilidade de liberar essa palavra. Então, primeiro aspecto, primeira característica do nosso DNA: o templo não é santuário, coisa nenhuma, você é o santuário. Não tem neutralidade nenhuma nisso, porque se você acha que o templo, que isso aqui é o lugar sagrado, você vai ter como consequência na sua vida um tipo de comunhão com Deus, que espera o domingo para ir lá visitar Deus. Vou lá onde Deus está. Você vai lá onde Deus mora, no endereço, como que é o endereço aqui? Avenida Rio Branco, qual o número? 985, é lá que Deus mora. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Cuidado para não aplicar o Velho Testamento em lugares onde a Bíblia mudou o paradigma. O véu do templo já rasgou. O Espírito Santo não está naquele prédio feito por mãos humanas que representava, representava a realidade da igreja. E o apóstolo Paulo diz textualmente em Coríntios: não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo, e que o Espírito Santo habita, presente do indicativo. O Espírito Santo faz o quê? Habita dentro de vós. Significa que esse santuário que é você, olha aqui, quando você chega, Deus chega. Quando você vai, Deus vai. Essa percepção é fundamental, porque ela vai provocar em você um tipo de vida cristã. A percepção da santidade agora é dentro de você. Você não visita a santidade no domingo. Você não tem um estilo de vida estranho durante a semana e um religioso no fim de semana. A percepção de comunhão e de intimidade com Deus é presente e individual, porque Deus habita dentro de você. Você é santuário. Irmãos, isso muda completamente a concepção de vida cristã, de relacionamento com Deus. Outra coisa, a nossa fé é interior, ela não é visual e exterior. Infelizmente a igreja protestante, que é herdeira da reforma do século XVI, e depois até mesmo os movimentos pentecostais, reproduziram a mentalidade exterior, de uma fé exterior. Você vem daquele cristianismo decadente, da idade das trevas, em que havia catedrais hiper rebuscadas, com informação arquitetônica para arrebatar os sentidos, afrescos, altos relevos, uma arquitetura fantástica, fabulosa. Algumas cidades ficavam mais de 200 anos para construir uma catedral suntuosa. Por quê? Porque a fé daquele povo é morta, é exterior. Então você tem que ver Deus, pegar Deus, carregar Deus, cheirar Deus, tocar Deus. Tem uma peregrinação lá
próxima de Goiânia, na cidade de Trindade, e tem lá uma estátua, como é que chama? Uma representação, que é a quadrindade, é Pai, Filho, Espírito Santo e Maria, e tem uma fita de 7, 10 metros ali, que os peregrinos vão beijando, vão beijando, vão beijando, vão beijando, e aquilo vai ficando cheio de godó, godó, e vai encurtando a fita. Depois de milhões de pessoas beijar aquela fita, não tem mais fita para beijar. Porque a fé é exterior, você tem que pegar, você tem que carregar, você tem que cheirar, você tem que sentir, você tem que ver, você tem que passar pela via crucis, miserere nostro Domini, miserere nostro, e você vai ter que passar por tudo aquilo, porque é visual e é exterior. Interessante, a Bíblia mostra no Novo Testamento que a sua fé é, em primeiro lugar, espiritual, diga espiritual, interior, pessoal e íntima. Então eu quero perguntar, cadê Deus? Fala assim, está aqui. Você já ouviu isso 300 vezes. Deus não pode estar mais perto de você do que Ele já está, porque Ele não está com você, Ele está dentro de você. E segundo a Escritura, você não é hotel de Deus, você é morada de Deus. Você não tem que ficar pronto para o dia que estiver cheiroso, o Espírito Santo leva as malas e muda para dentro. Não é assim. É aliás o contrário, ele muda para dentro de você para você ficar cheiroso. Para te qualificar, como nós vimos aqui, para te embelezar, para trabalhar você, para tratar você, para te encher de mirra e de perfume, para o rei olhar e falar, está bonito. Como nós ouvimos, e o rei amou Esther. Sabe, mas é interessante, isso nos leva para um segundo valor, que vai provocar uma consequência no tipo de povo que nós temos. Já falei que uma igreja, um prédio de uma igreja lá em Goiânia, muito tradicional, e tinha uma placa, bem ao lado do púlpito, silêncio e oração. Já vem com o pé guardado, porque guarda o teu pé para chegar na casa do Senhor. Guarda o pé. Agora silêncio e oração. Por quê? Reverência. Deus está aqui. É o santuário. Cuidado, senão você vai ser fulminado. E o altar é mais sagrado do que essa cadeira que você está. Isso aqui, misericórdia. Você não pode nem pensar besteira aqui em cima. Aí é o seguinte, esse lugar é sagrado. Na hora que você passa daquela porta para fora, e a vida continua. Aí quando você volta, domingo que vem, glória a Deus, aleluia. Misericórdia, vamos orar. O Senhor é convosco, Ele está no meio de nós. Escutai a nossa prece. Deus está aqui. É esse tipo de pseudo-cristianismo que vacinou a Europa, e a Europa hoje é campo missionário, porque eles têm asco dessa religiosidade fedida, que por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Quero ver traduzir. Então veja bem, isso vai produzir um povo santo, um povo íntimo, um povo que conhece a Deus, um povo que não espera domingo para encontrar com Deus. Mas isso nos leva a um outro, mais revolucionário ainda, paradigma. Todos são sacerdotes, não somente o pastor. Quer dizer, misericórdia, não tem nem água, tem aqui. É porque eu bebi. Tem aqui, eu sou o pastor, ungido de Deus. Ai daquele que se levanta.
E aí é o seguinte, deixa eu te mostrar qual que é a consequência disso. Se é o pastor que é o sacerdote, você vai ser uma pessoa dependente da oração do pastor, porque a oração do pastor é melhor do que a sua. Esquece o que a Bíblia fala, muito pode, é sua eficácia, a súplica do justo. Esquece, porque nessa teologia mais moderna, é a oração dele, é ele. Eu já brinquei com isso, que tem o telefone vermelho de Gotham City, comissário Gordon, para falar direto com Batman. É ele, ó, o link direto com Deus. E assim, e veja bem, a oração dele que Deus ouve, porque ele é um servo de Deus. Você não. Então nós temos duas qualidades de gente, de crente na igreja. O sujeito lá bate na mulher terça e quinta, mas lavou, está limpo. Só que o pastor não. Deus que me livre, pastor bater na mulher. O diácono pode. Eu vi o diácono fumando. Não, mas dá uma disciplinada nele. Ele fica 2 meses sem tomar Santa Ceia, e depois a gente traz ele de volta. Mas pastor, fumar e beber, misericórdia. Sabe, nós temos 2 níveis. Pastor ora, pastor jejua, pastor busca a Deus, pastor entende a Bíblia. Fez até o seminário. Porque é ele que é o cara. Esse sistema, miserável, foi responsável por tirar a eficácia revolucionária da igreja primitiva. Porque exatamente quando criou-se esse sistema dessa maioria ignorante, inoperante, que não faz nada, que não sabe ler nem escrever, iletrada, que não tem acesso à escritura e é dependente de um único sacerdote, o diabo conseguiu amordaçar a igreja e acabar com o impacto e a revolução do avivamento que a igreja primitiva causou. Então nós temos uma questão prática aqui. A Bíblia diz lá em Efésios 4, 11 e 12, que o meu ministério, do Silvio, do pastor Luiz, de cada um dos 5 ministérios, é investir nos santos, para o desempenho do seu serviço. O meu ministério é investir em você, é investir nos líderes, é investir nos irmãos, é viabilizar o seu sonho, é colocar 2 turbinas nas suas asas, é te encher de graça, de inspiração, de poder. Veja bem, nós estamos aqui para viabilizar o seu sonho. A razão da igreja é te encher de graça, de viabilização para o seu chamado, de acordo com as Escrituras. Agora é interessante, do mesmo modo que tem um mover de Deus legítimo, apostólico, você tem um mover falso, um mover apostólico em que a igreja se torna apenas um instrumento de arrecadação financeira para viabilizar o sonho de quem? Do apóstolo. Você não pode sonhar nada. Você é pastor local, você manda um cheque concentrado da sua igreja para o caixa central. Sabe por quê? Porque você é proibido de sonhar. E outra coisa, essa igreja só tem um apóstolo só. Você sai correndo disso, porque se o apóstolo é tão ruim que não consegue conviver com ninguém mais, não tem relacionamento com outros, não se submete a outros irmãos, se ele não consegue prestar conta para outros apóstolos, isso não é o apostolado do Novo Testamento. Isso é um papado 2, o retorno. E sabe qual a consequência disso? Uma massa, não interessa que é numerosa, não interessa que é salva, recebeu o evangelho, levantou a mão, entregou o coração para Jesus, não interessa, mas é uma massa de crentes paralisada, dependente, ignorante e que não atua na casa de Deus. E mais, o efeito dessa igreja não é um avivamento, não é o mover do Espírito, não é impacto, não é transformação social. Por quê? Porque não é da Bíblia. A Bíblia diz: vós, plural, sois uma nação de sacerdotes. Irmãos, isso é muito forte. Ou isso é verdade, e nós vamos treinar você para isso, e isso é fundamental. Aí alguém já está pensando aí, que eu sei que você está pensando,
Pastor, mas isso é muito perigoso, porque isso tem a ver com a ideologia do mundo individualista. Se eu sou o templo do Espírito Santo, pensa comigo, e se eu sou sacerdote igual pastor, então eu não preciso ir para a igreja. Então eu não preciso de discipulado. Então eu posso servir a Deus em casa e ficar da minha casa jogando pedra na igreja e postando besteira no Facebook, e criticando a igreja, e criticando os irmãos, e criticando as células, e criticando o pastor, e falando mal do povo, porque eu sou sacerdote, não sou? E é um trouxa também. Porque o Espírito Santo habita em mim, não habita? Habita, mas você é uma topeira, porque você não ouve o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo também fala pelo corpo de Cristo, fala que nós devemos sujeitar uns aos outros em amor, fala também que uma das características do quebrantamento e do caráter de Cristo é você ser ensinável, você ser discípulo, você compor equipe. Tem gente que é incapaz de fazer parte de equipe, sabe por quê? Porque é obstinado, porque é cego, porque tem uma ideia fixa, porque não tem coração ensinável em nada. Essas pessoas não vão produzir fruto, essas pessoas só têm um discurso, uma pregação amarga contra a igreja. Você já viu esse filme em algum lugar? Então veja bem, esses dois princípios que são bíblicos e trazem um efeito fundamental para a igreja causar impacto, e fala do nosso DNA como família de igrejas, isso é equilibrado com o terceiro princípio. Cada crente é um sacerdote? Mas não somos individualistas. O que significa isso? Significa que eu preciso ter uma visão global de todo o propósito de Deus. Significa que nem sempre eu concordo com a minha mulher e ela concorda comigo. Só que nós temos um propósito tão maior dentro de casa. Nós temos um destino, um projeto existencial comum. Quer dizer que nem sempre a gente concorda 100%. Eu e o pastor Aloysio e outros, muitos irmãos. Mas espera lá, é tão importante, é tão fundamental, é tão crucial, é tão maravilhoso o que Deus está fazendo, que eu vou largar as picuinhas de lado. Eu não vou fazer de coisa secundária coluna, porque não é. Cavalo de batalha, porque não é. Estilo, preferências, ênfases. O Aloysio tem certos estilos que não é o meu. O Aloysio tem certas preferências que não são a minha. Agora, nós temos tanta coisa mais importante. Por favor, leve esse negócio dessas preferências, dessas besteiras para lá, que a minha agenda é outra. Sabe por que as pessoas não caminham juntas? Porque elas não têm uma percepção quebrantada daquilo que é mais importante, da visão global e do propósito de Deus mais fundamental. Amados, então eu quero perguntar, será que você está disposto a colocar de lado certas preferências? Porque o louvor é muito alto. Porque demora demais louvor. Porque fica em pé. Pelo amor de Deus, você está aqui para agradar quem? Você veio prestar culto para si ou para Deus? Porque eu não gosto da pregação do pastor fulano de tal. Mas nem eu, e daí? O que é que muda? Você não é sacerdote, você vai ouvir de Deus, você vai buscar a Deus, você vai orar pelo pastor, vai amá-lo e vai entender que o desafio é seu, não é dele não. Porque ele vai continuar pregando ruim pra caramba. É você que está sendo testado, não é ele, porque ele está feliz, ele está achando que está arrebentando. Ele orou, jejuou, e às vezes está mesmo, tem um bocado de gente sendo salva, gente chorando, o Espírito de Deus tendo toque. Mas agora você que é encrenca de duas pernas e não viu. O teste é de Davi trabalhar com Saul. Amar Saul, guardar Saul, honrar Saul, servir Saul. Nunca abriu a boca para criticar isso de Saul. E nós estamos aqui diante de um princípio, nós não estamos aqui diante de um fato. É mais do que um fato. Saul, Davi é um princípio. Eu andei com Saul.
Tive que amar Saul, guardar Saul, servir Saul, me alegrar com Saul, e o Saul fazendo a saulzada. Em outros momentos, houve gente que andou comigo e eu fui Saul para essas pessoas. Não quer dizer necessariamente que Saul é assassino. Ele pode ser exagerado, ele pode ser desorganizado, ele pode não ter muito rumo, ele pode ser um líder tímido, um líder fraco, um líder sem presença. Quem está sendo testado, Saul ou Davi? É você, Davi. E aí você vai falar: o meu líder não tem visão, o meu líder não tem carisma, o meu líder não tem presença, o meu líder não tem unção apostólica, e você tem unção apostólica. E sabe qual que é o teste dessa unção apostólica? Sirva o seu líder, ame o seu líder, guarde o seu líder, compõe a equipe, serve, porque o teste é seu. Veja bem, e o teste é tão grave que Deus vai te dar a chance de matar o seu líder. Matar com palavras, matar com crítica, matar com conversa paralela. E quando você pegar a faca para cortar a orla do manto, não é nem arranhar não, o Espírito Santo vai tremer dentro de você. Nem arranhou o homem, foi a orla do manto, não foi nem a costura central, foi a orla. O Espírito Santo já dá uma: olha que você está pisando em terreno perigoso. O teste não é dele, o teste do seu ministério profético está sendo agora, Davi. Davi, o teste da sua autoridade de rei está sendo agora. Cuidado com o que você vai fazer. Davi, o teste para o seu ministério sacerdotal, se você vai ter unção e liberar a presença de Deus, onde você vai chegar, está sendo agora, com o que você está fazendo, com o seu Saul. Eu quero perguntar: o que você está fazendo com o seu Saul? Acaba com ele, mata ele, fala mal dele, tritura ele, destrói ele, troca ele, vai embora. Você determinou o que você vai alcançar, como que você vai terminar e o que você vai construir. Nós estamos pisando em coisa, irmãos, isso aqui é importante. Então, o paradigma de nós sermos templo, junto, mas mais, o paradigma de nós sermos sacerdotes individualmente, é equilibrado com outro fator. Fator de amar o corpo, de respeitar a igreja, de jamais ferir a igreja, de nunca jamais dividir uma igreja, de jamais, em hipótese nenhuma, eu não sei ensinar, não está em jogo isso é inquestionável, isso aqui está fora de questão. Eu vou amar, eu vou cuidar, eu vou servir, eu vou compor. Então a grande pergunta é: você consegue fazer parte de uma equipe, ou você é uma íngua? Aonde põe é uma tragédia. Se é assim, nós não vamos plantar a igreja nem na Vila Guapituba. E você está querendo ir para onde? Para Somália. Vai fazer tarefa de casa, menino? Vai trocar de short? Satanás, eu te confronto, diabo. Não lida com o capeta da cozinha, quer lidar com a potestade da África. Não consegue dobrar essa natureza arrogante que não tem ensino. E agora você quer fazer discípulo aonde mesmo que você quer ir? Na Somália? Que linda! Sabe, nós temos um paradigma aqui. Nós somos pela unidade do corpo, nós somos pela equipe, nós servimos os irmãos, nós somos pela igreja, nós amamos a casa de Deus, nós somos pela casa de Deus, nós temos temor da casa de Deus. E quando nós falamos casa de Deus, não é videira e vinha não, é a casa de Deus. Porque tem gente salva em todas essas denominações aí, tem muita gente fluindo e mover de Deus. Eu preciso respeitar os dons e as vocações de Deus, e o limite em que as pessoas andam por conta do nível de luz que elas têm. Eu vou cobrar de um crente tradicional ter a luz que um outro
carismático, sei lá, cheio do Espírito Santo, tem, eu não vou cobrar. Você não vai ouvir da nossa boca crítica sobre denominações ou sobre irmãos, ou usar tempo de televisão para virar metralhadora giratória criticando outros crentes. Isso é pecado, isso é vexatório, é humilhante isso. Sabe, mas há um terceiro paradigma, um quarto paradigma fundamental. Somos de fato uma família. Não somos patrões empregados. De novo, esse ensino vai pedir uma prática, vai produzir um tipo de igreja. No modelo antigo de igreja, quem era levantado como líder, vinha para uma organização. E aí, ele vira funcionário, empregado de uma organização. E ele tem que bater continência para um boss, para um chefe que trata ele como mero funcionário, substituível, deletável, descartável. Isso é descartável, porque isso aqui é uma organização. A Bíblia fala que a igreja é um organismo. A Bíblia mostra que a igreja é viva. A Bíblia mostra que a igreja é um corpo que é totalmente conectado e tem vida fluindo nesse corpo. Então não pode ser uma organização em primeiro lugar. Outra coisa, Deus próprio se define como Pai. Ele está dando a direção. Jesus não ensinou: chefe nosso que estás nos céus, our boss which art in heaven. Engraçado, Pai. E Paulo fala claramente em Efésios: vós sois da família de Deus. Irmãos, as implicações desse paradigma, você não entende o poder disso. Porque eu estou trabalhando aqui com meu discípulo, e ele começa a crescer mais do que eu. Ele começa a ter mais unção do que eu. Ele é meu discípulo, vem cá. Eu sou o pastor da igreja, pastor sênior. Ele é o pastor júnior. Como é que vai, Juninho? Júnior, sênior. Deixa eu ficar um pouco mais alto. Júnior, sênior. Chega mais aqui. Não sobe não. Sênior, júnior, sênior, Juninho. Quem assina o cheque? Show. Eu assino o cheque. Quem paga o seu salário? Joe. Você está com problema. Não é Joe, é tu. Onde você vai? Espera aí. Então veja bem, olha para mim aqui. Só que na fila para ser levantado pastor, eu tenho esse obreiro, está aqui, está olhando tudo que acontece lá. Tem esse discipulador, tem essa líder aqui de célula de crianças e da rede lá de crianças, e tem esse outro discipulador aqui. Todo mundo tem chamado para ser pastor. Só que eu trato esse cara aqui feito um capacho. Eu berro com ele, eu grito com ele quando eu não tenho paciência. Seu oreiudo, ignorante, lambibota, equívoco da natureza, soluço existencial. Deixa eu te falar, eu conheço pastor, queridos, por favor, que quando está nervoso, joga coisa nas pessoas. O que eu estou fazendo? Em outras palavras, eu estou dando sinais. Eu te desrespeito, eu te humilho. Sabe por quê? Você vale, zero, você não vale nada. E outra coisa, você não está feliz? Olha aí, olha ali para trás, olha o tanto de gente que é para colocar no seu lugar. Só que tem um problema. Sabe por que certas igrejas não crescem? Porque quando esse sujeito calça o sapato do júnior, ele fala: Deus que me livre andar com aquele pastor maluco, doido, desbocado. Nem meu pai tratava eu assim.
Deus que nem chefe me tratava assim, lá na Secretaria de Finanças da Prefeitura de São Paulo. Se nem lá o povo era desbocado, berrava e gritava, por que esse pastor berra, grita e me trata desse jeito? E outra coisa, eu vou dar todos os sinais para esse sujeito que ele não é filho, que ele é empregado. Sabe o que acontece? A fila anda. E sabe o que acontece com a fila? Chega a vez do Manuel. Você está demitido, pode ir embora. Senta. Quando todo mundo presenciou o que aconteceu com o Júnior, e agora é Júnior 2, a volta. Esse aqui desiste. Pode sentar, por favor, Paulo. Pode sentar, querida. Pode sentar, irmão. A igreja não vai crescer. Deixa eu te falar uma coisa. Eu conheço líderes que sangram em matéria de recursos, de gente cheia de potencial, cheia de consagração, cheia de paixão por Jesus, mas não fica ninguém. Por que não fica ninguém? Porque eu vou deixar bem claro que você não é filho, você é empregado. Agora veja bem, nós tivemos um teste muito sério, na primeira multiplicação que a gente ia fazer ainda lá em São Paulo. Tinha 2 pastores junto comigo. Vem cá de novo, por favor, querido. Ele não é mais o Júnior. Pastor Gilberto. Pastor Wilson. Ok? E estou eu lá. Vamos fazer a primeira multiplicação. Eu não sabia como multiplicar. A questão não é operacional. Alugar um prédio, encher de cadeira, colocar um data show, teclado, equipe de louvor, mandar as células para lá. Essa é a parte fácil. Qual a parte difícil? Como vai ser o meu relacionamento com esses irmãos? Porque eu estou determinando o futuro. O Espírito Santo falou comigo. Estou te pegando pela mão. Eu estou te levando a tal lugar. Eu tenho uma agenda divina. Porque eu quero te ensinar coisas da minha parte. Porque simplesmente eu não sabia o que fazer. 2 questões. Eu sou Neemias. Tem problema sair, meter os peitos, pioneiro, não tem problema. Mas o Wilson é um Esdras. O que Neemias não faz em 15 anos, Esdras faz em 52 dias, ele levanta o muro inteirinho. Porque ele é competente. O Wilson, impressionante capacidade administrativa, de discipulado, de formar a equipe, de motivar, de acompanhar, de implementar resultados práticos. O Wilson me põe no bolso. Eu, pastor sênior. O Gilberto orava até a orelha bater palma e os olhos fazer beijinho. Ele abria a boca com o microfone, a unção de Deus vinha, o povo caía tremendo, gente curada. Eu olhava para ele, porque a minha unção é outra. Agora veja bem, quem é pai, presta atenção. Eu vou ter ciúme porque o meu filho é mais famoso do que eu? Eu tenho problema do meu filho ter mais êxito do que eu? Eu tenho problema do meu filho ter mais fruto do que eu? Se é filho mesmo, é uma alegria. Eu vou colocar todos os meios na sua mão para você exercer o chamado de Deus na sua vida em plenitude. Quem é que dá o tom e o ambiente da família? Não é o filho, é o pai. Eu determino o tom do relacionamento aqui com os meus filhos espirituais. Eu tive que decidir lidar com o Wilson, liberando tudo que eu tinha, até as colheres de casa. É tão literal isso que até a decoração da minha casa ele está usando lá naquele apartamento que ele mora na Vila Mariona. Depois veio o Gilberto. O que eu vou fazer com o Gilberto? Nós deixamos a igreja armênia montada, equipada com tudo do melhor que nós tínhamos. E eu saí com 180 almas para a zona sul de São Paulo para começar tudo. O que você está dizendo para todo mundo que está na fila? Desculpa, os irmãos, fiquem na fila de novo. Quando chegar a sua vez, Paulinho, você vai ter tudo de mim, filho, porque você é filho.
Quando chegar a sua vez, filha, você vai ter tudo de nós, porque isso aqui é a sua casa, viu? A casa do pai, a casa da mãe. Quando chegar o seu tempo de ministério, você vai contar com tudo. E eu não vou demonstrar uma atitude mesquinha. Presta atenção, mesquinha, de caçarola pequenina, que gente medíocre fica guardando por conta de não querer compartilhar os recursos de casa. Você tem tudo de mim, você tem tudo dessa igreja, você tem tudo dessa família. E esse anel aqui não é para ficar bonito no dedo, não. Ele significa qualquer urgência, você manda ele para mim, que já está implícito o que significa. Então deixa eu te falar uma coisa. Pode sentar, queridos. Isso é um paradigma, sabe por quê? Quando você edifica dessa forma, não há dúvida de que nós somos parte do mesmo projeto, do mesmo propósito, do mesmo plano. A igreja de Goiânia explodiu, cresceu. Se você colocar a criança, 40 mil pessoas. E alguns anos atrás, eu queria chamar alguém para trabalhar comigo. O Aloysio falou para mim: qualquer pessoa que você quiser convidar, você tem a liberdade. Qualquer um. Nós estamos edificando a mesma obra. Nós estamos no mesmo mover. Porque isso aqui é a família de Deus. Agora, veja bem, talvez você está vivendo lá na ponta e você sofre na pele com um discipulador carnal que não pratica isso. Não coloque culpa no pastor Silvio Galo nem em mim. Porque esse sujeito que está lá na ponta não nos representa. E o que acontece muitas vezes é que em certos discipulados, o discipulado, ao invés de ser um ambiente de inspiração, de cura, de restauração, de pastoreamento, de compartilhar ferramentas, se torna uma prestação de contas, de cotas de venda que tem que ser cumpridas a ferro e a fogo. Quantas pessoas vai levar o impacto? Quantas pessoas você levou para... Quantas pessoas vai batizada? Agora sai. Próximo. Está amarrado, chifrudo, fedendo enxofre. Isso é que é a casa de Deus, você não aprendeu. Você vê lá da sapataria, onde você tinha que cumprir cota de venda de sapato, e você está aplicando aquela estrutura lá de lerê, lerê, tá, lerê, 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 tá. Oi, você está doido? Isso aqui é a casa de Deus. Você trata assim seu pai, sua mãe, seus irmãos. E aí, você tem um exemplo bíblico. Nós temos que rechear isso com Bíblia. Contundente. Carta de Paulo a Filemon. Quem era Filemon? Um sujeito rico, grego, importante, que Paulo ganhou para Cristo e discipulou. Paulo estava preso, muitos anos depois, na cadeia, encontrou um sujeito conhecido de Filemon, um escravo desgraçado, miserável, rebelde, problemático, que deu muita dor e muito prejuízo. Só que o seguinte, o delito que causou a prisão de Paulo era o evangelho. Ele continuou preso. O delito de Onésimo era ser escravo fugido. Quem foi liberto primeiro? Onésimo. Paulo escreveu uma carta para o filho espiritual Filemon. Filemon, eu estou te enviando, Onésimo, que eu gerei em cadeias. Gerei em cadeias, como mãe em gestação. Eu estou mandando esse moço com o meu próprio coração para você. Você me deve tudo, mas eu te peço que você trate esse moço como irmão em Cristo. Eu fico imaginando agora o escravo, que agora é irmão, que antes era fugido, que era uma encrenca, horroroso. Ele vem, desculpa, só um segundo, e vem com a carta. Ele volta, e ele volta para Filemon. Era o escravo problemático, fugido. Agora ele volta, Filemon, o que você está fazendo aqui? As coisas mudaram. Eu quero ser seu escravo para sempre. Fura minha orelha, que eu quero te servir.
E a propósito, eu tenho uma cartinha de um conhecido comum nosso. Eu fico imaginando Filemon lendo a carta enviada por Paulo em mãos. Não tinha correio e selo não, estava escrito em mãos. Filemon lê a carta: diante de Onésimo, estou enviando o meu coração, dizia o apóstolo Paulo. Agora presta atenção, para ver se isso aqui é família de Deus ou não. Quem era no extrato social daquela época, da idade antiga ainda, mais baixo de uma sociedade? Os escravos. Não é nem gente pobre, nem gente morador de favela, nem gente analfabética. Era gente escrava. E agora, quem foi incluído na inclusão do Calvário? Um escravo que veio se tornar filho. Eu estou te mandando o meu filho Onésimo, gerado em cadeias. Eu estou te mandando com ele o meu coração. Fica imaginando esse Filemon depois tratando esse escravo. Era com uva Itália, caviar, camarões e lagosta, porque toda hora que ele olhava para o Onésimo, ele lembrava do apóstolo Paulo. A anotação do irmão ali. Então veja bem, nós somos de fato a família de Deus. Fala para o seu vizinho: vós sois da família de Deus. Que tipo de paradigma nós vamos duplicar nesse momento de reação em cadeia, de massa crítica, de sair para plantar 60 igrejas, pastor Silvio Galli? É com filho ou com um bando de empregado? Apóstolos não são papas, são pais investidores. Esse é outro paradigma. Apostolado não é título, não é posição hierárquica. Apostolado é função investidora. Nós estamos investindo tudo: tempo, trabalho, paciência, vigor, juventude, oração, fé, dinheiro, intimidade, ferramenta, experiência, presença, tudo. Esse mês de fevereiro foi atípico, Silvio Galli. Eu fiquei 5 dias na minha casa. É atípico. Mês de março é diferente. 5 dias na minha casa. Fazendo o quê? Dando até as colher da minha casa para a igreja, para a casa de Deus. Quer perguntar, e você? Sabe, se essa função é de todos nós, nós vamos entender que isso aqui é um quartel-general para despertar potencial em cada um, investir em cada um, treinar cada um, inspirar cada um, colocar na sua mão, meu irmão, minha irmã, os meios de você multiplicar, frutificar e cumprir o propósito de Deus na sua vida, desenvolver a sua liderança. Não é a minha não, é a sua liderança. Os irmãos que estão lá atrás, nas últimas fileiras, é a sua liderança. O propósito da existência da igreja é treinar você. Efésios 4:11, Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, diga meu, para o desempenho do seu serviço, diga meu serviço, na edificação da igreja, diga edificação da igreja, provocando o seu aumento, seu crescimento, diga isso. Então veja bem, nós estamos diante de um paradigma muito sério. E avançando, terminando aqui o nosso tempo, tem algumas outras coisas cruciais. Investir é diferente de usar as pessoas para cumprir meta de crescimento. Investir é diferente de fazer as pessoas cumprir meta. É mais importante que isso. O resultado disso é meta cumprida, mas não é esse alvo aqui, ó, primariamente. E aí nós temos uma questão básica. Eu estava conversando ontem com o pastor. Chega uma época que o nosso povo, talvez o povo da sua célula, está cansado. Acordou cedo, trabalhou, foi, pressões, família, dificuldades, questões e tanta coisa, contradições, falhas. É normal haver falhas. Não se surpreenda quando você vir falhas.
E a pessoa se cansou. Eu vou te falar, não dê como remédio para a pessoa mais estrutura. Não venha falar para a pessoa de mais visão, porque nós vamos plantar a igreja, porque nós vamos, porque acontecemos, porque fazemos, porque aprontamos. A pessoa precisa de Jesus. Está cansado, está desmotivado, está fraco. Você está precisando de Jesus. E aí parece que depois de 20, 30 anos nós esquecemos do básico, Silvio Galli. Sabe do que eu preciso, pastor Silvio Galli? Irmãos, do que vocês acham que eu preciso? Mais elementarmente na minha vida. Fala para mim. Mas não soa estranho no nosso ouvido você falar para o pastor que está precisando de Jesus? Vamos fazer então um teatro ainda mais grosseiro. Pega o seu dedo assim. Você vai apontar para mim desse jeito, fala: pastor, você está precisando de Jesus. Mas não é a pura verdade? Eu vou falar para o pastor Silvio Galli. Pastor Silvio Galli, sabe o que você anda precisando, irmão? Você sabe do que você precisa, pastor Silvio Galli? De quê, irmãos? Quando eu casei, eu falei para minha esposa: olha, me estimula, me ajuda, cria um ambiente, facilita para eu orar, para eu buscar a Deus, porque se eu estiver cheio de Jesus, eu vou ser um marido amoroso, paciente, carinhoso, doce, servil. Eu vou tratar você como princesa. Agora, se eu não estiver cheio de Jesus, eu sou insuportável. E você está rindo porque você é igual. Sabe do que a igreja precisa quando está cansada? De Jesus. Então, tira o pé do acelerador da estrutura. Tira o pé da visão, porque na África, porque não sei aonde, lá na Lua, lá na estação espacial. Tira o pé da estrutura e da visão e aperta o pé da vida. Vai buscar Jesus para você. Processo aí de meses, não é uma oraçãozinha não, porque o doente, quando está muito frágil lá, você coloca soro com glicose, ele levanta até forte, até a tarde, quando o efeito da glicose foi embora do sangue. Você precisa de uma jornada de se encher de novo de Jesus, se encher de novo da vida, se apaixonar novamente, orar por si, não é orar pela sua mulher, nem pela igreja, nem pela Dilma, nem pelo Alckmin, é orar por você. Vem para as vigílias orar por você, vai para as reuniões de oração na célula orar por você, por cada membro. Vem no projeto de oração diário aqui no prédio da igreja, orar por você. Vai gastar tempo com Deus até se encher novamente. Por experiência, pessoas que vieram para mim entregando rede, entregando célula, porque está cansado, porque está abatido, porque está doente, porque está estressado. Eu tenho um diagnóstico, aprendi a fazer um prognóstico. Sabe, às vezes nós fazemos um diagnóstico errado e damos um remédio errado. Você está precisando de fazer uma reciclagem. Não, meu irmão. Está precisando de voltar para Jesus, amar Jesus. Você está precisando de pôr em ordem o seu caos, ter a experiência do trono com Jesus. Você precisa de ser suprido na mesa, a experiência da mesa com Jesus. Você precisa da experiência da recâmara, de amar o rei, amar o rei, amar o rei. A minha experiência é gente que queria entregar a rede, que está cansada, abatida, sem inspiração. Depois de 2, 3 meses orando, buscando a Deus, a pessoa chegava e já: pastor, o que nós vamos fazer agora? Me dá mais trabalho. Agora, por onde é que nós vamos? Por quê? Porque agora a pessoa está exuberante, a pessoa está forte. Por que está forte? Um princípio muito simples. Atenção, quem está apaixonado dá qualquer coisa, faz qualquer coisa, paga qualquer preço, até morre. Detona com a vida financeira, arrebenta com o cartão, porque está apaixonado. Agora, alguém que não está apaixonado, nem para levar a namorada ali na esquina, fala: ai, credo, tem que levar essa mulher lá na casa dela. Ai, nossa, canseira.
Porque não está apaixonado. Sabe por que você está cansado? Você não está apaixonado mais. Sabe qual que é o remédio do estresse? Não é para Angra dos Reis, não. Pode até ir para Angra dos Reis, mas aproveita o tempo lá, 2, 3 horas da manhã, na beira da praia. Vai adorar Jesus. Vai amar o Senhor. Fala: Senhor, eu estou de volta aos teus pés. Me enche com teu amor, com a tua paixão, Jesus. Gente cheia de Jesus é gente que se descomplica. Gente sem Jesus é gente complicada, obstinada, difícil, contraditória, incoerente, doida. Sabe o que te descomplica? Sabe o que vai resolver o seu estresse? Sabe o que vai te inspirar de novo? Sabe o que vai te dar a motivação que você tinha? Então não me venha com mais estrutura e mais visão na hora errada. Sabe, às vezes nós temos que parar tudo e levar o nosso povo a buscar a Deus. 2 meses, 4 meses, 6 meses. Aí você vai fazer um encontro dos milagres, vai ser um avivamento. Vai ter até morto ressuscitado. Um líder nosso chegou lá, a igreja levava 15 pessoas no encontro. Reuniu os líderes dele e nunca vi, falta de vergonha. Porque a igreja lá, falando disso, tá lá do Silvio Galo, os líderes chegaram para ele depois da reunião, os líderes, unanimemente: pastor, não aperta muito não, que nós vamos embora. Não aperta não, que nós vamos embora. Aí, conversando com ele, eu falei: tá vendo? O mesmo diagnóstico seu é o diagnóstico do seu povo. Sabe o que vocês estão precisando? Não é de seminário das células. A função do discipulador, a função do líder, cala a boca. Arranca esse negócio de celulite, celulose, célula. Nós não estamos aqui para servir célula, não. Oi, o centro da igreja não é célula, é Jesus. É amar Jesus, é servir Jesus, é querer Jesus. E aí, ouve, quem está apaixonado por Jesus, quem quer Jesus, reúne 2 ou 3, viram uma célula. O que ele fala? Eu vou me manifestar. Por quê? Porque está lá. Agora faz o diagnóstico errado, povo cansado. Você não tem vergonha não, vocês não comeram feijão não. Que vergonha, dá tudo lá no estádio pro Corinthians, né, Silvio Galo? Mas eu também sou corintiano, viu? Mas deixa eu me arrepender. Eu sou corintiano não praticante. Então, veja bem, essa igreja sua está impossível. Vira para o seu vizinho e fala: eu descobri o que você anda precisando. Você precisa é de Jesus, meu filho. Eita! Vira para o outro lado, você precisa, põe o dedo assim, ó, você precisa de Jesus. É o que você mais precisa na sua vida. Essa problemeira sua aí da zanca caída, essa tristeza que não passa, esse negócio, esse godó que grudou em você aí, essa erisipela com a impinge na testa, você está precisando de Jesus, meu filho. Esse casamento seu que não tem resposta, está precisando de Jesus nesse casamento. Sabe o que seus filhos estão precisando lá dentro de casa? É de Jesus nessa casa. Sabe por que não se entendem o pessoal da equipe de louvor? Porque vocês estão todos precisando de Jesus. Sabe por que tem espírito errado de divisão e de falta de perdão? Porque está precisando de Jesus.
Agora, isso tem que ser pregação de conferência. Não, você é inteligente. Você é inteligente, isso é fato. Tem alguma coisa mais óbvia, mais primária, mais elementar, mais fundamental do que isso? Que você precisa de Jesus? Nós nos esquecemos disso e ficamos pendurados na estrutura e na visão. Estrutura e visão, estrutura e visão. É a mesma coisa da bezetacil para quem está com problema hepático grave. Vai detonar com o fígado do freguês o resto que sobrou. Sabe, investimento é diferente de usar as pessoas para cumprir metas de crescimento. As pessoas, elas vão crescer, a célula vai explodir, as pessoas vão para o encontro, vai ser poder e glória de Deus, como consequência de Jesus. Só mais 2 pontos aqui. Somente investindo na maioria dos de 1 talento, gente simples, que não tem muito estudo, que não é muito articulada, que não é bonita, que não veste bem, que não é sofisticada, que não vem de um lar perfeito, berço evangélico, que não vem de um passado perfeito onde não teve problema, não tem cicatriz e nem marcas. Sabe, investindo na maioria desses de 1 talento, é que nós vamos ter a igreja do Novo Testamento. Porque essa maioria silenciosa precisa ter investimento dentro da casa de Deus. Eu quero te falar, filho, você está no lugar certo. Filha, você está no lugar certo. Esse é lugar de investimento na sua vida, no seu casamento, na vida dos seus filhos. E nós já falamos isso outras vezes. Sabe o que uma pessoa está falando, não em palavras, mas em atitude, quando vem congregar numa igreja? Eu venho congregar nessa igreja, eu estou dizendo em outras palavras para esse pastor: pastor, eu estou pondo tudo que eu tenho de mais precioso na sua mão. Estou pondo a minha juventude, estou pondo o meu vigor, eu estou pondo a minha capacidade de servir, estou pondo o meu potencial na sua mão, pastor. Põe a mão assim, as duas. Pastor, eu estou pondo meu casamento, a minha esposa, o potencial da inteligência dela. Aquela mulher, mulher de Deus, pastor. Ela é cheia do Espírito Santo, ela tem uma capacidade de trabalho impressionante, ela é santa, ela está aqui para servir a Deus, eu e ela junto. E os nossos 3 filhos, pastor, nós estamos colocando na sua mão. Para onde você vai nos levar? Sabe qual que é a desgraça? Que tem muitas igrejas que as pessoas chegam para congregar lá e o pastor não leva para lado nenhum. Tem investimento nenhum. Não tem potencial endereçado nenhum. Não tem casamento de ninguém. Não tem filho de ninguém, de jovem nenhum. Eu quero é que esse povo se arrebente, porque eu estou aqui é para pegar o dinheiro deles. E aí, acha ruim quando a Rede Globo lá fala alguma coisa nessa direção. Porque a vitrine, em muitas situações, você tem estruturas em que as igrejas são mesmo um instrumento de arrecadação financeira e só. Amém, tem alguém que tem a visão lá na estrutura central, lá no escritório central da denominação. Nem questiono isso. Mas a igreja local não tem liberdade de desenvolver nada, e o pastor local não tem liberdade de comprar nenhum prego. Nós pastores sabemos de estruturas assim. Então veja bem, há uma questão prática, e extremamente objetiva. Investindo nos de 1 talento, nós teremos a igreja do Novo Testamento. Isso não é responsabilidade nossa dos pastores, não. Responsabilidade da sua célula. Você que está aí, fala para o seu vizinho: cada membro da nossa célula deve ser alvo de investimento, ser incluído, trazido para o centro das coisas. Só que tem uma coisa: gente de 1 talento muitas vezes é polêmica,
questionadora, instável, inconstante, contaminada, crítica, injusta, inconstante, com motivações escondidas. E esse povo chega para a sua célula. Eles falam: eu queria um Timóteo, igual pizza da Pizza Hut, pré-assado. E Deus te manda um Onésimo. Deixa eu te falar, você vai ter Timóteo se você amar Onésimo. A igreja tem vivido de pendurada nos Timóteos, Epafroditos e João Marcos, quando há um bocado de gente que é Onésimos, gente absolutamente desvalorizada dentro da igreja. Vocês já ouviram a pregação do Lázaro? Tem Maria e tem Marta, mas Lázaro estava morrendo dentro da igreja e ninguém notou. Quem é Lázaro? Esse de um talento. E o último ponto: fomos chamados a gerar, não a fazer. Fazer é consequência. Nós vamos fazer, porque fazer fala de atividades, de iniciativas, de campanhas, etc. Mas o nosso alvo é gerar, é gerar, é gerar. O que conta entre nós não é fazer, não são os feitos, mas é o que você gera. Eu quero perguntar: cadê os seus filhos espirituais? A última prestação de contas da Bíblia é de Jesus diante do Pai. E a Bíblia diz que ele vai chegar diante do Pai dizendo isso: eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu. Não é os feitos que eu fiz, os CDs que eu gravei, o coral que eu ensaiei, os prédios da igreja que eu pintei, as galinhadas e a sorvetada que eu coordenei, os ingressos que eu vendi, joia, tudo isso é interessante. Não estou dizendo que nós não temos que fazer isso, não, precisamos disso, mas não põe seu foco nisso. Esse não é o seu chamado. Deixa eu te falar, o seu chamado é gerar filhos para Deus. O meu chamado é gerar filhos para Deus. O seu chamado é ter filhos e filhas espirituais. Agora eu vou te falar, é muito mais simples desviar para outra teologia que é menos relacional. Alô? É mais barato dar dinheiro e dar oferta gorda do que se relacionar com gente, porque gente é complicada, e quanto mais infantil, quanto mais criança, pior. Chora, incomoda, fica doente, é inconveniente, suja as fraldas, vaza o que estava no conteúdo das fraldas. Quem é que vai limpar? Adivinha? Quem pariu Mateus? Agora então, não quero essa teologia. Eu quero é cantar no coral. Eu faço um contralto. É mais fácil cantar no coral do que ir lá investir sua vida nas pessoas que precisam. É mais fácil participar dos serviços gerais. Aperta parafuso, troca pneu, troca lâmpada, atende o carro do pastor, lava o prédio da igreja, demite funcionário, contrata o outro, assina carteira, bate carimbo na certidão. Eu vou perguntar: cadê seus discípulos? Não tem não. 20 anos de carteira assinada na IBAV. Uau, estou impressionado. 20 anos, você não tem nenhum filho espiritual? Deixa eu dizer uma coisa: é mais fácil desviar e se explicar dizendo: eu faço muita coisa, obras da religião, mas eu não gero uma vida, porque eu tenho vergonha, porque eu sou tímido, porque eu sou covarde, porque eu não quero me expor.
não quero ficar diante de situações desconfortáveis, então eu não prego o evangelho para ninguém, nem na célula, não me interessa. Me põe para limpar a cadeira, porque eu vou fazer a obra de Deus limpando as cadeiras. Tá bom, servo mau e negligente, que pegou a glória e a unção do talento e escondeu. Me devolve o talento e a unção que você recebeu lá atrás. E o que você fez? Me acovardei, fugi, saí fora, não gastei, não me envolvi. Tá bom, cantou no coral 30 anos, que lindo que esse coral seu que era. Vai arder tudo com a besta quadrada e o falso profeta. Ganhamos o disco de ouro evangélico, o Grammy. Oh, me poupe. Cadê os nossos filhos espirituais? Então deixa eu te falar, Esther foi chamada para um momento como este, para mudar gerações, com valores que Vasti não guardou. E você, essa geração, para tempos como este, fazer a diferença nesta nação e nas outras nações da terra. Nesta geração, afetando definitivamente os lugares onde você vai. Então, veja bem, qual que é o projeto de igreja? Nós estamos investindo a nossa vida no quê? Veja bem, há muita tarefa de casa. E como é que vai começar isso? Eu vou buscar Jesus, pastor. Porque quando eu estiver cheio de Jesus, e sempre que eu estiver cheio de Jesus, eu vou abrir a boca e ela vai falar do que está cheio. Eu vou abrir a boca na parada de ônibus, e eu vou às lágrimas, porque Ele está comigo ali, porque o santuário onde o Espírito Santo habita, está presente no ponto de ônibus. E o sacerdote ligando o povo a Deus, e Deus ao povo está ali no ponto de ônibus. Está aqui o sacerdote. Qual o paradigma de igreja que nós queremos? Qual o avivamento que nós queremos? Só tem avivamento com a maioria. Gostaria que você ficasse de pé, e os amados do teclado do louvor vêm. Pega na mão de alguém e fala: nós estamos comprometidos a nos encher de Jesus. Essa é a geração de Esther. Oh, nós temos o favor divino para impactar essa geração. Alô, nós temos o favor de Esther para impactar essa geração. Nós fomos chamados por Deus para este momento, no favor de Deus, para impactar essa geração. Feche seus olhos, ore a Deus, responda essa palavra. Esta palavra não é neutra, ela pede uma prática, ela vai produzir um perfil e vai gerar uma consequência. Feche seus olhos, feche seus olhos, feche seus olhos. Fala com Deus, fala: Deus, o Senhor me chamou para ser Esther. O Senhor me chamou para livrar milhões. O Senhor me chamou para ser instrumento de avivamento. O Senhor me qualificou para ter esse acesso à presença do Rei, para ser instrumento do Senhor. Agora glorifica o Teu nome na minha vida. Agora faz da minha célula um foco de avivamento lá no meu bairro. Meu Deus, abençoa a minha rede, para que a minha rede seja um foco de avivamento onde está. Meu Deus, me levanta para gerar filhos e filhas para Ti. Possamos guardar o mover de Deus e as qualificações que nos trouxeram até aqui, até essa obra ganhar raiz, se institucionalizar e deixar sua marca definitiva no Brasil e nesta presente geração. Oh Espírito Santo, abençoa a Tua igreja, ministra sobre a Tua igreja, libera os dons, os talentos, a graça, o favor, a revelação, a sabedoria, as ferramentas, a unção, a autoridade, a ousadia de Deus sobre este povo. Levanta-nos como sacerdotes onde nós estamos. Levanta-nos como santuários portadores da glória de Deus onde estamos. Manifesta o Teu poder onde estamos. Manifesta a Tua mirra, a imagem de Jesus Cristo aonde estamos. Glorifica o Teu nome.
Oh, glorifica o teu nome. Glorifica o teu nome. Glorifica o teu nome. Oh, abençoa o teu povo, abençoa o teu povo, abençoa o teu povo. Povo forte, valente, poderoso, que vai reescrever a história desses dias, como Esther escreveu a história dos seus dias. Uma órfã, simples, frágil moça, mudou o curso da história, porque foi qualificada para estar junto ao Rei. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Me chamando, me chamando. Posso ouvir a tua voz, me chamando, me chamando. Posso olhar em teus olhos com chamas de amor, me dizendo vem, oh, me dizendo vem, e eu vou, e eu vou correndo pros teus braços, vou correndo pros teus braços, e eu vou correndo pros teus braços, vou correndo pros teus braços. Aleluia! Aplauda o Senhor, igreja. Exaltado, glorificado seja o Senhor nessa tarde. Obrigado, papai. Obrigado, Senhor, por tanta luz, por tanta revelação. Louvado seja o teu nome. Aleluias. Irmãos, nós estamos encerrando. Nós avançamos um pouquinho no horário, mas posso ter certeza que para todos valeu a pena, amém? Antes de você ir embora, eu queria dar uma dica para você. Nós temos aqui alguns livros do pastor Marcelo. A estande dele está ali onde estão os livros, várias estandes ali. Você vai achar a estande dele ali. Tem alguns livros aqui que eu quero indicar para você. A Imensa Alegria de Investir em Gente, pastor Marcelo Almeida. Se eu fosse você, eu corria lá, porque esses livros vão desaparecer. O Cântico dos Cânticos, esse livro é tremendo, eu tenho ele, te indico. E tem dois livros aqui: Como Fazer Seu Filho um Idiota, 40 dicas infalíveis para estragar o seu filho. Tem a versão para as mães e tem a versão para o pai. Então, antes de você ir embora, os livros não estão caros, a média é R$25. Se fosse você, depois de ter ouvido, ter recebido tanta luz, eu investiria também agora nesses livros. Amém? Levante suas mãos. Quero lembrar você que às 18 horas em ponto, nós estaremos recomeçando aqui para o período da tarde. Então corra, porque à tarde, quem trabalhou durante o dia, à tarde estará aqui. Para você pegar um bom lugar, chega mais cedo. Chegar às 18, capaz de você não pegar um bom lugar ou nem ter lugar. Então chega cedo. Levanta a sua mão. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor infinito do Deus Pai e a presença maravilhosa do Espírito Santo esteja com você nessa tarde, nesse dia, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor, vá na paz do Senhor Jesus.
E passe ali para comprar o seu livro. E às 18